de Alzheimer é a forma mais comum de demência, doença que causa degeneração das funções mentais e do comportamento. Raramente a doença ocorre em pessoas com menos de 40 anos. A maioria dos doentes tem acima de 60. O mal de Alzheimer não tem cura e apresenta diferentes estágios. No Cidadania em Pauta de hoje, o assunto é Alzheimer. O nosso convidado é o médico geriatra Ricardo Vaz. Queria agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade de conversar sobre o assunto importante. Ok. Nós temos uma associação em Araçatuba que trata do assunto. Como que ela está? Isso. Ela se chama Associação Brasileira da Doença de Alzheimer e Doenças Similares e Idosos de Alta Dependência. Então, tem uma sub-regional aqui em Araçatuba. Ela visa trazer apoio, informação, solidariedade às famílias que têm pacientes portadores de problemas desse tipo, uma vez que a pessoa, com o passar do tempo, vai ficando totalmente dependente do cuidado de outras pessoas. Então, é uma situação bastante desgastante emocionalmente para as famílias e mesmo financeiramente. Então, por isso a associação existe e a gente tem um grupo aqui com reuniões mensais, 2 tipos de reuniões principais e alguém sempre disponível todas as manhãs para prestar informações às pessoas. Quer dizer que esse atendimento é diário? Tem um atendimento diário, segunda a sexta-feira pela manhã. Uhum. Que tipo de atendimento? Na verdade, tem a sede, que é ali na Avenida dos Araçás, 1435, e lá tem essa pessoa à disposição para prestar esclarecimentos e informações, mas assim, as atividades principais mesmo são as reuniões. Mas o foco da associação, né, do trabalho da associação, são as reuniões. O foco são as reuniões, que tem uma mais de caráter informativo, onde essa em geral eu participo, e tem outra mais com enfoque de apoio, que aí são psicólogas que coordenam a reunião. Uhum. E o objetivo, então, nessa reunião mais informativa, é esclarecer dúvidas, comentar sobre aspectos da doença, os tratamentos disponíveis, e já com as psicólogas trazer um apoio. De outras doenças, quem vai à associação são os familiares, as pessoas, os cuidadores, né? Nesse caso, realmente quem vai principalmente às reuniões são os familiares, os cuidadores, né? Eventualmente, em algumas épocas, a gente consegue ter também alguma atividade, oferecer alguma atividade também para o portador. Agora, nesse semestre, por exemplo, vai ter um pequeno grupo com alguns, com estagiárias de psicologia, um convênio com uma das faculdades de psicologia, onde vai se fazer uma espécie de arte-terapia, né? Então, com atividades artísticas, tentar ainda preservar e desenvolver e manter funções. Seria como uma atividade ocupacional, né? Mas onde a pessoa ainda pode exercitar várias funções mentais, aí é com o portador. Uhum. Em geral, o familiar tem que acompanhar até o encontro, mas está começando agora, por alguns meses vai haver grupo nesse sentido. Já tivemos épocas com atendimento em fisioterapia, na própria associação. E a associação, hoje em dia, aqui em Araçatuba, se organizou um pouco mais, a ponto de ter uma série de também convênios de descontos. Quer dizer, a próxima pergunta, quem que mantém essa associação, né? Exatamente. Então, como aqui em Araçatuba até é uma das cidades até mais bem estruturadas que existe. Então, como está se oferecendo alguns serviços a mais, além das reuniões, então se cobra aqueles que querem usufruir dessas outras vantagens, porque a frequência das reuniões é gratuita. Mas, não é um trabalho voluntário, por exemplo, o senhor participa diretamente. Sim. É um trabalho voluntário. No caso, as psicólogas, a minha parte e alguns de diretoria que se envolvem em organizar algumas atividades é voluntário. Atualmente, como se organizou mais, então temos uma pessoa, essa que fica todos os dias, ela
ela tem alguma remuneração, então a gente já precisa realmente gerar algum recurso a mais e os interessados eles se associam e pagam uma pequena mensalidade de R$20, que aí contribui para manter a associação e tem acesso a uma série de vantagens, seriam como que convênios até para desconto para exames, alguns médicos com desconto, e com isso viabiliza a associação, né? Ela ajuda com alguns materiais também, algumas famílias mais carentes, né? Então, o Alzheimer não escolhe, né, a situação financeira das pessoas. E é mais difícil, logicamente, pelo doente necessitar tanto de cuidados, é mais difícil para aquelas pessoas que têm baixa renda, né? Com certeza, porque realmente isso leva a uma exigência grande, quer dizer, é uma doença que a gente diz que afeta a família, né? De certa maneira, é preciso apoio e tratamento para a família como um todo. Então, esse acompanhamento e orientação ao cuidador, aos familiares, é muito importante, porque realmente ela vai acarretar, como a gente falou, um desgaste de energia emocional muito grande e também um desgaste financeiro. Muitas vezes, à medida que a doença já evolui um pouco, acaba sendo necessário que alguém da família dê atenção quase que constante a esse paciente. Então, ela já não tem mais condições de trabalhar. Então, muitas vezes, se há uma família pequena e a pessoa deixar de trabalhar, quer dizer, se há outros familiares, de alguma maneira, eles têm que suprir essa carência dessa pessoa que deixa de trabalhar. A associação trabalha nisso também, ajudando a organizar a vida das pessoas? Sim, tentando dar esse apoio, dicas, né, o acesso à informação. Hoje, graças a Deus, se multiplicou bastante já a informação, mas 10, 15 anos atrás, quase ninguém sabia da doença e muito pouco se sabia, e muito pouco material. Hoje já há uma série de materiais escritos na linguagem do leigo, voltado para o cuidador, uma série de dicas práticas que ajudam muito no dia a dia a diminuir. Quer dizer, à medida que você tem informação, por mais que o problema seja grande, você diminui sua ansiedade, porque você sabe se é assim mesmo, o que você pode esperar, se você está fazendo o melhor. Isso traz segurança para a família. Então, assim, vamos falar um pouquinho do que é a doença, então. Isso. Assim, como o senhor falou, muitas pessoas estão sabendo mais, está sendo muito mais divulgado, mas tem muita gente que não sabe. Então, vamos explicar um pouquinho o que é o mal de Alzheimer. É assim mesmo que fala, mal de Alzheimer? Exatamente. O nome da doença... Ruim, né? Um nome ruim, né? É um nome ruim porque vem do nome de um médico neurologista alemão que foi o que primeira vez descreveu essa doença. Isso foi em 1906, então 103, 104 anos. E ele descreveu a paciente que ele estava acompanhando naquela época e depois da sua morte foi analisado o cérebro dela. Macroscopicamente, né, vendo o cérebro e também fazendo pequenos cortes e analisando no microscópio. E aí foi a primeira vez que se descreveu as alterações microscópicas que ocorrem na doença de Alzheimer. E desde aquele tempo, aquelas informações se tornaram extremamente úteis. Embora as pesquisas de fato foram evoluir com mais velocidade a partir da década de 70. E isso foi descrito no início do século XX, né? Essa evolução, né? Quer dizer, um bom tempo, né? De que se descobriu a doença até agora. Mas, assim, a gente fala, não tem cura a doença, né? Sim. Não se achou nada, nenhum remédio, nada. Na verdade, é importante quando se fala que não tem cura, isso não quer dizer que não há tratamento, né? Então, tem que ficar bem claro para a população, para as pessoas. Existe tratamento, embora não no nível que a gente gostaria. A cura seria a seguinte, você parar de tomar remédio, por exemplo, e não precisar... A cura seria você poder usar um tratamento por um determinado tempo... E parar, né? E poder encerrar e não precisar mais nada. Isso realmente não é possível. Mas os tratamentos que surgiram, eles foram basicamente
nos últimos 15 anos os remédios existentes, né? 15 a 20 anos, 1993 praticamente foi o primeiro remédio que de fato houve uma comprovação que poderia ajudar um pouco na doença. Por que é tão difícil lidar com esse tipo de doença? É difícil justamente porque é uma doença degenerativa, né? As doenças degenerativa, o que é uma doença? Quer dizer, é algo que acontece nas células desse órgão, no caso o cérebro, e que acarreta uma morte acelerada desses neurônios, das células, e que também que eles não consigam atuar e morrem. Com isso, vai diminuindo muito o número de células do cérebro e vai diminuindo o tamanho do cérebro. Às vezes, quer dizer, e aquele fenômeno que ocorre, que é a deposição de algumas proteínas anormais, quer dizer, não se sabe bem porquê e nem como deter ainda, mas a pesquisa é intensa, tentando medicações que de fato modifiquem a doença um pouco mais na sua causa, tentar evitar, por exemplo, que ocorra essa deposição de algumas proteínas anormais. Isso ocorre tanto fora dos neurônios como dentro dos neurônios, mas isso no próprio cérebro, e acarretando essa aceleração da perda dos neurônios e, com isso, a diminuição da função do cérebro. Quer dizer, na prática, esses remédios eles vão retardar... Exato. Os medicamentos já disponíveis, eles ainda não atuam exatamente nessa fase ali onde, de fato, a gente vê que ocorre algo que faz morrer os neurônios. Os medicamentos disponíveis atualmente, eles ajudam a melhorar o funcionamento, aumentar a disponibilidade de um neurotransmissor, de uma substância química que atua nas conexões entre os neurônios e que tem a ver com os processos de memória, com a fixação das informações. Então, ela tenta com isso ainda aproveitar o que é possível, otimizar a utilização dessa substância que vai diminuindo e fazer com que ela atue mais uma vez que vai diminuindo. Então, quer dizer, ela atua de certa maneira podendo retardar um pouco a evolução da doença, mas ela ainda não está atuando em mecanismos que já sabe que ocorrem, mas que ainda não tem medicação autorizada nesse sentido. Alguns anos atrás, estava em pesquisa já em humanos uma espécie de vacina. Era uma medicação que não era propriamente uma vacina, mas que ela era para produzir anticorpos, tentando evitar a deposição dessas proteínas anormais. Ela chegou a ter alguns resultados interessantes, mas em alguns casos um efeito colateral grave, acarretando até alguma morte, teve que suspender, porque gerava uma inflamação cerebral, que em alguns casos a consequência foi grave. Então teve que parar e agora se vai atrás de pesquisas. Quer dizer, está se pesquisando nessa direção, mas de uma maneira que não traga tantos efeitos colaterais. E existe investimento nas pesquisas? Sim. Atualmente, a doença de Alzheimer é uma das áreas da saúde onde mais dinheiro está se investindo, as grandes indústrias procurando, até porque daria dinheiro para eles, né? Mas a ideia é realmente tentar tratamentos melhores, porque a previsão é muito sombria nesse tipo de doença. Ela é uma doença que tende a aumentar muito o número de casos nos próximos anos, porque ainda a gente está na fase em que os países em desenvolvimento estão aumentando muito o número de idosos. E você começou o nosso momento falando que é uma doença que acomete especialmente pessoas depois dos 60 anos. A gente poderia dizer se vão existir mais pessoas com Alzheimer porque a população está ficando mais velha ou porque a incidência da doença está ocorrendo mais? Eu quero que o senhor responda depois do nosso intervalo. A gente vai dar uma paradinha e volta já já.
O Centro de Assistência Odontológica a Excepcionais, o Centrinho, mantido pela Unesp, é referência em assistência odontológica a pacientes especiais. A unidade é responsável por milhares de atendimentos. São 70 por dia e 500 novos a cada ano. Pessoas de mais de 400 municípios do estado de São Paulo já receberam tratamento no Centrinho. Mais do que um simples atendimento de saúde, o que se faz no Centrinho de Araçatuba é acolhimento integral. Outras informações, ligue 3636-2753. O assunto do Cidadania em Pauta de hoje é o Alzheimer e o nosso convidado é o médico geriatra Ricardo Vaz. A gente estava falando no bloco anterior se há um aumento do Alzheimer, da incidência do mal de Alzheimer, porque existe mais acometimento da doença ou porque a população idosa está aumentando? Na verdade, do que se sabe até agora é realmente porque o número de idosos está aumentando. Então, esse fenômeno de envelhecimento populacional é universal, é no mundo todo. Os países mais desenvolvidos, eles já atingiram uma porcentagem mais alta de idosos que tende a se manter mais ou menos estável. Mas nos países em desenvolvimento, a porcentagem de idosos está ainda aumentando muito. E às custas disso que é esperado cada vez mais um aumento. Por exemplo... Existe um número, uma porcentagem de idosos que poderão ter Sim, Alzheimer? Existem estimativas por exemplo, a ideia que daqui para frente, por exemplo, mais ou menos a cada 20 anos dobre o número de casos. E a população não vai dobrar, a população total, né? Mas, na verdade, é que a faixa de idosos ainda é a faixa da população que mais cresce. Se estima que entre os idosos, por exemplo, de 60 a 65 ou 70 anos, de 1 a 5% deles tem algum problema desse tipo. E a cada 5 a 10 anos de aumento de idade, pegando a faixa seguinte de idade, vai dobrando o número de casos. Então, 70 a 75 anos já são 10%, 75, de 80 anos para cima já é uns 20% da população. Isso equivale a quantas pessoas? É muita gente, né? Sim, por exemplo, no Brasil, agora a gente já tem pelo menos 185 milhões ou 190 milhões de habitantes, já uns 9% da população, 9 a 10% tem mais de 60 anos. Você já pega aí 17, 18 milhões de idosos. Se você pegar aí em torno de 5% deles, né, já é perto de se estima aqui no Brasil, a estimativa é mais ou menos 1 milhão de casos no Brasil. Araçatuba você pode colocar aí uns 1.000 casos, mais ou menos, porque corresponde à população brasileira, aqui tem 180 a 190 mil. Né? Se em 180 a 190 milhões tem 1 milhão, aqui uma estimativa, quer dizer, extrapolando das estimativas, na verdade a gente não tem uma avaliação real aqui de Araçatuba. E onde estão essas pessoas, doutor? Estão aí na comunidade, né? Alguns, por exemplo, doenças tipo a doença de Alzheimer está entre as principais causas de institucionalização. Então, entre os idosos que muitas vezes estão nos lares de idosos, tem um bom número deles portador. Quer dizer, numa instituição de idosos tem uma porcentagem bem mais alta que na população em geral de casos de demência. Até porque o fato disso levar a pessoa a não poder mais gerenciar sua vida sozinho. Alguns idosos são sozinhos ou a família é tão pequena, não tem como o familiar parar de trabalhar. E acaba indo, então, é um dos locais. Mas, em geral, estão com suas famílias. E hoje é cada vez mais comum que as pessoas saibam de idosos portadores de problemas desse tipo. Bom, que a doença seja diagnosticada
bem no começo. É possível manter uma vida, prolongar uma vida, Sim. uma qualidade de vida melhor. Isso, a ideia é essa. A campanha, inclusive, da Associação Internacional da Doença de Alzheimer, a partir de setembro do ano passado, que 21 de setembro é o Dia Mundial da Doença de Alzheimer. Então foi até publicado um documento tentando alertar mais ainda os governos para a situação importante dessa doença. E o grande ênfase dessa campanha é incentivar o diagnóstico precoce, para justamente ter chance de manter mais anos o portador nessa fase inicial da doença, onde ainda ele pode ter uma vida em vários aspectos normal. O que seria essa fase inicial? A fase inicial, a pessoa já começa, realmente já tem as falhas da mente, mas ela consegue ainda executar muitas tarefas adequadamente e sozinha, sem a ajuda de ninguém. Embora em alguns aspectos ela já precise de alguma supervisão. Então, quer dizer, ela fisicamente estaria bem, e só que tem as falhas da mente, então ela esquece muito os fatos atuais, lembra muito bem do passado. Então, um portador de Alzheimer em fase inicial, ele é capaz de contar as histórias do passado normalmente, como se ele não tivesse doença nenhuma. Agora, se ele tiver que falar do que tem acontecido nos últimos dias, ali é que ele se atrapalha. Mas assim, quer dizer, se você diagnostica quando está nessa fase bem inicial, os remédios têm mais chance de agir e de estacionar a doença por algum tempo, ou até melhorar um pouquinho, e com isso manter mais tempo nessa fase inicial, onde ela pode se deslocar normalmente. Por exemplo, com o evoluir da doença, a pessoa vai ter dificuldade até para se localizar, a orientação espacial. Então, caminhos que ela conhecia bem, ela é capaz de se atrapalhar e não achar o caminho de casa, se perder. Até onde ela pode chegar? Até onde ele pode levar? Pode chegar até ficar acamado e totalmente dependente, até para se alimentar, não conseguindo mais fazer as necessidades fisiológicas, até por dificuldade motora, mas também numa fase moderada a pessoa já não, às vezes é capaz de não achar o banheiro, e urinar em outros locais, evacuar em outros locais. É uma doença que vai degradando a pessoa. Então é muito triste para a família. Quando que a pessoa deve chegar e falar assim, não, tem que levar no médico? Isso o sintoma mais marcante no início da doença é na área da memória. Então, mas memória, se a gente perguntar quem, não pensa que está esquecido nos dias atuais. Mas essas distrações, falhas do dia a dia, muitas vezes ligadas ao estresse do dia a dia, ansiedade, algumas falhas são consideradas normais, mas quando começa a se tornar muito constante, então é a pessoa que acabou de falar uma coisa e fala de novo a mesma coisa. Então ela repete, não só repete uma vez, que daí você diz, fulano, você já me falou sobre isso, e aí você não fala mais. Né? Você repetiu uma vez, mas ela começa a repetir 10 vezes. Ela contou a mesma coisa, que ela esquece que contou, mas aquilo é importante para ela, então ela volta a falar sobre aquilo. Ou alguém trouxe uma informação sobre algo para a pessoa e daqui a pouco ela pergunta sobre aquilo como se ninguém tivesse falado nada. A pessoa Quer dizer, esse é um primeiro... É a diminuição da memória para fatos atuais. Então aí isso começa a chamar atenção para quem convive. Quem não convive no dia a dia, nem percebe. Às vezes até é um parente, mas vê muito poucos minutos, a pessoa disfarça bem. Porque às vezes a pessoa mesmo, se ela é uma pessoa um pouquinho mais esclarecida, ela nota que começa a falhar. Só que muitas vezes ela começa a se envergonhar disso, e aí muitas vezes ela nem se queixa para ninguém, deveria, e até procurar ajuda. Hoje, as pessoas mais esclarecidas, a própria pessoa vai consultar. Eu já peguei pacientes que estavam começando doença de Alzheimer e ele mesmo procurou. Por isso que é importante estar falando. Mas isso sobre não era né? comum, está se tornando comum porque a informação é maior. Isso é bom. Mas, como regra, essa área de memória é vista até com certo preconceito. A pessoa tem vergonha, ela esconde, então nos contatos. Quem tem pouco contato, a pessoa dá uma escondida, ela não se expõe, ela disfarça. Mas quem está ali no dia a dia, a pessoa nota que não está bem.
Então, em geral, é o familiar que vê, puxa, isso aqui não está certo. E aí deve ir procurar mesmo uma consulta médica para tentar avaliar. E a melhor maneira de avaliar, existem testes de avaliação do estado mental, da memória, de outras funções da mente, da linguagem, da orientação. Quer dizer, é possível diagnosticar com certeza a doença. Ela não pode ser confundida com outra, por exemplo? Pode ser confundida. Por isso, inclusive o diagnóstico mais no início, ele tem mais chance de erros, né? Mas os profissionais da saúde e os médicos que trabalham com isso estão procurando aperfeiçoar esses testes para você poder detectar até onde é normal e onde já é doença, mais no início para você tratar antes. Mas, às vezes, pode haver um idoso que, por exemplo, está com depressão e a depressão atrapalha um pouco a memória. E quem sabe para ele, o que ele notou que incomodou mais é a memória, ele vai consultar, doutor, minha memória está muito ruim. Dependendo, o médico pode diagnosticar erroneamente início da doença de Alzheimer e, na verdade, é depressão. Você trata a depressão, a memória dele melhora, volta para o normal. E aí não é Alzheimer, né? Agora você pode ter alguém que está iniciando doença de Alzheimer e tem sintomas de depressão. Você está vendo como está ficando meio complicado isso? Quer dizer, pode ter doença de Alzheimer e depressão, demência e depressão junto. É comum isso? Existe, é comum. Mas existe o caso que é um idoso só com depressão que começa a falhar a memória por causa da depressão e não é demência ainda. O doente, ele sofre? Ele tem consciência Uma do que pergunta está muito acontecendo? boa. Em geral, na fase mais inicial ou moderada, na fase leve e moderada, ele muitas vezes tem consciência, sim. E principalmente mais no início é capaz que ele sofra bastante. Vai depender de vários fatores, da estrutura emocional dele, até do grau de informação que ele tem. Às vezes é uma pessoa que ao longo da vida foi muito simples, não teve chance de estudo, às vezes nem sabe que existe essa doença e ela começa a falhar, às vezes nem se dá muito por conta por isso. Já no outro lado, às vezes é uma pessoa que teve muito estudo, fez até uma faculdade, e já conhece sobre a doença, já viu bem de perto um familiar e começa a ter os sintomas, então a sensação de sofrimento pode ser muito grande, porque ela tem medo que seja essa doença, e às vezes é de fato a doença, e ela sabe até onde essa doença pode levar, porque mesmo com o melhor tratamento possível, a tendência é que passados alguns anos ela pode chegar lá naquela fase mais adiante. Quer dizer, está totalmente alheio ao mundo que totalmente alheio ao mundo. Então o que a gente faz é tentar diagnosticar no início para iniciar os tratamentos e com isso frear a doença para você minimizar o sofrimento. Assim, o sofrimento da família é inevitável. Como que a gente pode ajudar? Como que essa família deve fazer para, pelo menos, amenizar as coisas? Procurar associação, porque a gente está no finalzinho do nosso programa. Exatamente. Aí a informação a gente tem considerado como um dos aspectos fundamentais, né? E na área da saúde, cada vez mais os profissionais têm essa função também de educação, a função educativa, de orientação, que à medida que primeiro tem que fazer o diagnóstico correto. É demência ou não é? Se é demência, vê se é Alzheimer, porque há várias outras causas, não vai talvez nem dar tempo para falar. É doença de Alzheimer, bom, aí saber como que é a doença, tudo que pode ser esperado. Isso é doloroso emocionalmente, mas aí o apoio também muitas vezes da área de psicologia, tanto para o paciente numa fase inicial, como para a família. É melhor para o doente ser tratado por alguém da família? Isso faz diferença? Como é? Para o doente, Sim. É importante que alguém da família trate dele ou isso não faz diferença? Para o paciente é importante que tenha a família dando apoio. É lógico que na fase bem inicial, ele tem uma vida quase normal, a família não deve interferir enquanto não for necessário. Ela vai ficar mais de olho. Uma das áreas que tem que prestar muita atenção é finanças, porque se a pessoa começa a esquecer de pagar contas, daqui a pouco vai ter prejuízo em função disso. Às vezes a pessoa guarda um dinheiro, recebeu a aposentadoria, guardou em um lugar, não acha o dinheiro. Não acha. E começa também, às vezes, a aparecer sintomas até de
mentais para o lado como se fosse uma loucura. A pessoa achar que alguém roubou, acusa alguém da família. Às vezes gera transtornos muito grandes, agressividade, agitação. Mas, então o apoio da família é fundamental. Só que a família tem que ter discernimento até onde ela deve ir, porque ela só deve fazer pelo paciente aquilo que ele não consegue mais fazer por si mesmo, ou ajudá-lo, né? Porque depois a doença vai evoluindo, pode ter dificuldade até para tomar banho sozinho, para se vestir sozinho, para se alimentar sozinho. O amor é necessário nesse Paciência, tudo, né? amor, e daí o apoio e informação é fundamental. E a associação entra nessa questão da solidariedade, apoio e informação. Telefone, endereço? 3623-3903 é o telefone da associação. Todas as manhãs tem alguém lá, na Avenida dos Araçás, 1435, e temos as reuniões mensais, informativa e de apoio, com o médico ou com os psicólogos. Está aberto para qualquer pessoa. Todos são bem-vindos e é aberto e gratuito. Queria saber do senhor acredita que um dia vão encontrar, né, Olha, uma cura definitiva? Eu acredito, a esperança existe, é grande e, na verdade, como em vários tratamentos, por exemplo, a AIDS hoje, quer dizer, ela saiu de uma doença que não tinha no início nada para fazer, para medicamentos que pode ficar muitos anos, tem que fazer o tratamento, mas mantém sob controle. Então, talvez esse tipo de coisa, de achar um tratamento que você diagnostica no início, onde quase não há limitações, e você mantém estacionado aí, isso seria já maravilhoso. Vamos torcer e pra não isso, é né? algo totalmente improvável, não. Tomara. Obrigada mais uma Obrigado vez pela vocês. sua presença. E eu espero você no próximo programa. Até lá.